Oi. Oi. Cheguei, chegando. Então, hoje a gente vai falar das diferenças entre Brasil, Estados Unidos e Irlanda, que é onde eu tô hoje. Mas eu vou comparar só alguns pontos, tá? Que eu já percebi aqui na Irlanda, nesse primeiro mês e pouquinho que eu tô aqui. Eu não sei tudo ainda, mas eu já consigo ver algumas diferenças entre esses três países, no caso, o Brasil, que é onde eu nasci, Estados Unidos, que é onde eu morei por 3 anos, e agora a Irlanda, que eu tô dando os primeiros passos, né? Conhecendo ainda um pouquinho de tudo aqui. O primeiro ponto que eu percebo, assim, é o clima, que é a grande diferença, assim, que a gente pode meio que perceber que no Brasil a gente não tem aquele clima definido, né? Que é como a gente aprende. Eu até lembro, nos livros da escola tem as fotos lá de todas as estações do ano, bem bonitinho, o verão com sol, na praia, né? Primavera, as florzinhas, o outono, as folhas caindo, as folhas coloridas, o inverno, neve. Então no Brasil a gente não tem isso. Principalmente lá em Recife, a gente pode perceber, tipo, duas estações, que é o sol e a chuva. Não é nem estação, né? Tipo, é um tempo no ano. Então, é bem isso, assim, no Brasil a gente não tem estação definida. Nos Estados Unidos a gente vê tudo bonitinho lá, como manda o figurino. A gente vê a estação verão super calor, muito quente, inclusive lá na Filadélfia era mais quente do que em Recife. O inverno, neve, frio, casaco, tudo que você pode imaginar, bota de neve. No outono, não tenho nem o que falar do outono, né? Perfeito, lindo, aquele clima que você vê todo mundo bonito, elegante, vestido assim adequadamente por causa do frio, é um frio aquele meio chill. E as folhas, né, que mudam de cor e depois ela vai caindo para a chegada do inverno. E também tem a primavera, que realmente a gente percebe com muitas flores durante essa estação. E aqui na Irlanda, pelo que eu percebi, eu acho que vai seguir a mesma linha, que eu cheguei agora no outono, então você vê bem, mesmo assim, as características do outono. E o inverno dizem que aqui é frio, não neva com frequência, raramente vai ter neve, na verdade, mas aqui venta muito, então é um frio mais assim com vento, sabe? Não tem aquela beleza da neve. E já me falaram também que no verão não faz tanto calor, mas tem um solzinho e tal, então dá pra pelo menos a gente se livrar desses casacos. Então tem uma semelhança, né, Estados Unidos com a Irlanda, mas os dois são totalmente diferentes do Brasil. Direção, carro. Brasil, eu costumava dirigir Brasil, então pra mim é bem difícil assim aqui na Irlanda. No Brasil a gente dirige do lado esquerdo e aqui na Irlanda a gente dirige do lado direito. E nos Estados Unidos a gente dirige do lado esquerdo. Então ainda tô tentando me acostumar com a mão contrária, né, que eles chamam aqui. Ainda meio confuso, ainda quando eu vou atravessar a rua, eu meio que olho para os dois lados ainda para ver, para ter certeza se eu tô, sabe, podendo atravessar, mas aos poucos eu tô me acostumando, mas ainda não dirigi aqui. E não tenho nenhuma vontade, para ser bem sincera, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e dar errado, não sei, acho que eu tenho que ter algumas aulas para me acostumar com essa mão contrária daqui. Outro ponto ainda nessa área de direção, eu tô olhando um pouquinho para baixo porque minhas anotações estão aqui no meu caderninho. Carro. No Brasil é caro, né, para você ter um carro, isso a gente sabe.
pelos valores ainda que estão na minha mente, um carro no Brasil, seminovo, deve estar custando uns 30 mil reais. Não sei, me corrijam se eu estiver errado. Mas que para você ter ele, você tem que dar uma entrada e você vai ficar pagando suaves parcelas de 400 reais por mês. Então, tipo, é caro, mas todo mundo tem carro no Brasil, né? Tem. Nos Estados Unidos, você consegue comprar um carro com 3 mil dólares. Um carro que você vai usar por no mínimo, digamos, dois anos e meio, sem dar muitos problemas. E aqui na Irlanda, eu já ouvi de quem tem carro que você consegue também comprar um carro com uns 3 mil euros. A única coisa aqui na Irlanda que é caro é o seguro. O seguro do carro é bem caro. Então, às vezes, não compensa você ter o carro. Então, tem gente que prefere ainda utilizar o transporte público. E também a questão da habilitação. A nossa habilitação do Brasil, aqui na Irlanda, você pode utilizar ainda durante 1 ano. Nos Estados Unidos, para você dirigir, você tem, caso você vá trabalhar, tá? Você tem que tirar a permissão internacional para dirigir. Que também há algumas exceções. No caso da Filadélfia, eu podia dirigir com a PID, mas tem alguns estados dos Estados Unidos que não permitem. Então, é bom também vocês darem uma pesquisada para ver se o estado, caso você vá para os Estados Unidos, se o estado que você está indo, você pode dirigir com a PID, né, com a permissão internacional. Então, tem essas diferenças aí. Salário. Acho que é um dos pontos também que faz com que o pessoal do Brasil, né, saia para outros países, né? Então, salário. Salientando, eu estou me baseando no salário mínimo nos 3 países, tá? Salário mínimo no Brasil hoje, R$ 937 reais. Você trabalhando 40 horas semanais, tá bom? R$ 937 reais. Nos Estados Unidos, eu como babá e cleaner, que são profissões que mais conhecido como under the book, que você trabalha por debaixo dos panos, né? Que lá o trabalho não é legal, principalmente eu que estava como turista, eu trabalhei como babá e como cleaner. Então a hora mínima que eles pagavam era 15 dólares. Então, por mês eu tirava 2.400 dólares trabalhando como babá e como cleaner, que dava um total de 7.830 reais mensal. E aqui na Irlanda, o salário mínimo, o trabalho é legalizado, tá? Você vem com um pacote de intercâmbio para estudo e trabalho. Você pode trabalhar enquanto você está estudando 20 horas, mas pode trabalhar 40 horas no período que você tiver de férias da escola. Então, me baseando nessas 40 horas, com o salário mínimo, você ganha 1.480 euros, que dá um total de 5.600 reais. Tá? Eu tô arredondando também esses valores e tudo baseado na cotação de dólar e euro de hoje, que eu também pesquisei na internet. Então, Brasil, R$ 937 reais. Estados Unidos, R$ 7.830 reais. Irlanda, R$ 5.600 reais. Então, esse é o valor do salário mínimo, tá? Para os 3 países. E lembrando que no Brasil o salário mínimo você recebe mensalmente e os valores que eu passei mensal, mas aqui nos Estados Unidos e na Irlanda você recebe semanalmente. Tem algumas empresas que pagam quinzenal, mas a maioria é semanal. Segurança. Também um outro ponto que faz com que os brasileiros saiam do país, né? Que é bem triste, na verdade. A gente sabe que o Brasil é lindo, que o Brasil tem muito, né, para oferecer, que tem muitos turistas que vão no Brasil e se apaixonam, mas infelizmente o quadro que o Brasil, né, está inserido hoje não é dos melhores. A situação tá terrível, a corrupção tá escancarada aí, né? A gente escuta aqui horrores. Todo mundo aqui da Irlanda sabe como é que tá a situação no Brasil. E
acho que esse é um dos motivos que faz a gente sair, né, também do nosso país. Então, eu me sentia muito mais segura nos Estados Unidos. Aqui na Irlanda eu ainda fico sabendo, né, eu acho que também tem isso. Eu ainda fico sabendo mais do que acontece, sabe, dos crimes ou de furtos, de violência, enfim. Então, eu acho que não é tão explícito quanto no Brasil, mas aqui eu ainda fico sabendo muito mais do que eu sabia nos Estados Unidos. Então, eu ainda me sentia mais segura nos Estados Unidos. Mas aqui eu também ando com meu celular, com meu tablet, meu computador, enfim, sem problema nenhum. O que no Brasil, né, a gente nem ousa fazer isso. Nem tirar o celular no ônibus para poder ver uma mensagem. Mas, enfim, questão de segurança é isso. Brasil, Estados Unidos e Irlanda. Estados Unidos 100%, 99%. Irlanda uns 85%. E no Brasil, eu nem cogito. Acho que o pessoal já até esqueceu o significado da palavra segurança, né? Mas é isso. Comida. No Brasil, acho que a gente tem comidas básicas. E eu acho que a gente não tem pratos específicos para cada refeição. Por exemplo, o café da manhã. Eu acho que a gente tem muito de pão, né? E falar assim mais de Recife, pão, tapioca, cuscuz com ovo, um café, um leite. No almoço, o famoso feijão com arroz, que tem variações, tem farinha, tem macarrão, tem carne, tem frango, salsicha, enfim, o que tiver você come. E no jantar, quem for mais ousado ainda come o que sobrou do almoço, mas quem quer praticidade toma uma sopa, não sei, pão também, a mesma coisa do café da manhã, enfim, não tem aquela coisa mais específica, um inhame, uma macaxeira, tá? Em Recife é macaxeira. E é isso, aqui nos Estados Unidos, café da manhã tem o básico cereal, né? Cereal com leite, ovo cozido, ovo mexido. No almoço, a gente tem o famoso peanut butter and jelly, delícia, que ficou em mim gravado, comi hoje, pra ser sincera, no almoço, que é o famoso pão com pasta de amendoim e geleia. E o jantar é o prato deles principal, né? No Brasil, o nosso prato principal é o almoço, nos Estados Unidos e aqui na Irlanda, o prato principal é o jantar. Então, lá nos Estados Unidos tem, para as crianças, mac and cheese, chicken fingers, também tem salada, meatloaf. Tem uns pratos mais elaborados também, uma noite de mexicana, taco, enfim. E aqui na Irlanda, café da manhã também é básico. Eles têm o famoso Irish Breakfast, que eu ainda não experimentei, para ser bem sincera, mas eu vou colocar uma foto aqui para vocês agora. Esse é o café da manhã daqui da Irlanda. E também tem no almoço, eles comem salada, sanduíche. E no jantar, que é o prato principal, tudo deles é com batata. Então, se você é um amante da batata, pode vir para a Irlanda. Todos os pratos deles têm batata inserido. Então, eu amo batata, então para mim tá ótimo. Então é isso, com relação à alimentação. E higiene cultural, tá? Não tem mais explicação para higiene. Eu tô falando especificamente do banho. No Brasil a gente toma banho qualquer hora do dia, quando der vontade. E o básico, né? De manhã e à noite, porque você passa o dia na rua e tal. Mas nos Estados Unidos, pelo menos um banho por dia. E dependendo do clima, a cada 2 dias. E segue o mesmo ritmo aqui da Irlanda. Acho que aqui na Irlanda ainda é tipo a cada 2 dias para sempre o banho. E o que é meio estranho ainda, mas é cultural. Eu já desisti. E também o clima, acho que isso influencia também. No Brasil é calor para sempre, né? Então não tem como você ficar lá, né? Grudado e com suor no corpo e sem tomar um banho.
e aqui isso não acontece. É isso. E também que a gente pode falar, eu acho que o patriotismo, né? Acho que americano e irlandês, eles são muito patriotas. Eles gostam, sabe, do país deles. Eles não falam mal. E brasileiro fala mal até do próprio brasileiro, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso é bem forte. Eu senti muito esse patriotismo nos Estados Unidos e aqui também. Então, acho que entre os três, eu acho ainda que os Estados Unidos é mais forte do que a Irlanda. E vamos lá para um ponto aqui mais legal, que é viagens, né? No Brasil é complicado, né? Você viajar com salário mínimo dentro do seu próprio país. Já nos Estados Unidos, é mais acessível você viajar dentro do país. Eu acho que as passagens são bem mais baratas. E aqui na Irlanda, mais barato ainda. Eu tava pesquisando esses dias para ir para Londres. A passagem de ida e volta estava 20 euros. 20 euros. Eu conseguia isso assim, da Filadélfia para Nova York, de ônibus, tá? Que era muito próximo, né? Lá da Filadélfia, eram 2 horas de ônibus. A gente às vezes conseguia 15 dólares, 20. E pra ser sincera, eu já consegui por 2 dólares. 2 dólares e 50 por causa das taxas. Foi quando eu fui pro Brasil, que eu saí de Nova York, na época que eu era au pair. Eu consegui comprar passagem ida e volta de ônibus por 2,50 dólares pra Nova York. Então, tipo, é uma coisa que a gente vê que no Brasil você não consegue. A gente vê mais o brasileiro saindo para outros países do que viajando dentro do seu próprio país. Então, eu acho que isso é uma diferença também, que vale salientar bastante. Então, vai ser bem fácil aqui, né? Viajar pela Europa, conhecer Londres, Paris, Amsterdã. Tá na minha lista. Ai, não vejo a hora. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dicas aí, podem deixar nos comentários de vídeos que eu possa fazer, enfim. E se não gostou, não curte meu vídeo. Se gostou, dá um like, me segue aí, segue meu canal para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão!